Olá pessoal, eu me chamo Jefferson de Carvalho Silva, sou professor de computação e hoje vamos aprender o módulo de eventos do app Inventor. A agenda de hoje está desse jeito, né? Vamos falar sobre o conceito de eventos, os tipos de eventos, os eventos no app Inventor, os eventos do botão, que é um tipo de componente, eventos de toque de tela, evento do temporizador e, finalmente, o evento do acelerômetro. Mas o que é um evento? Um evento é uma ação ou uma ocorrência que é disparada por um acontecimento que pode ter origem humana ou computacional. Então, é muito importante esse conceito. Então, o evento ele pode ser tanto disparado por um ser humano, como ele pode ser disparado pelo computador de forma automática. Por exemplo, que são exemplos de eventos, né? Apertar a tecla de um computador. Quando você aperta a tecla do seu computador, isso dispara um evento que vai dar uma ação que é provavelmente digitar algo em tela. Quando você clica com o botão do mouse em um determinado programa, isso também dispara um evento cuja ação é iniciar um programa no seu computador. Quando você toca a tela de um dispositivo sensível ao toque, esse toque vai disparar alguma ação, provavelmente também abrir um programa no seu celular, no seu dispositivo sensível ao toque. Você sacudir um celular, sacudir um controle, né, um gamepad, você também dispara eventos que geram ações no software que você está usando, né? Usar um comando de voz, muito comum em TVs que são compatíveis para abrir um determinado programa ou ir para um determinado canal, ou até mesmo quando você quer ligar para alguém, você também pode usar um comando de voz. E existem muitos outros tipos de eventos que a gente poderia citar. Os tipos de evento. Como eu já falei, a gente tem uns eventos do tipo usuário, né, que podem, em inglês são chamados de User Initiated, que são iniciados por um usuário do sistema, você ou um outro cliente, e depende da iniciativa humana para poderem disparar uma determinada ação. Então, todo evento ele vai ter uma ação. E existem os eventos automáticos, né, os eventos automatic, que são iniciados apenas pelo sistema computacional. Obviamente, você deve ter programado o seu computador para que ele dispare esse evento. Um exemplo bem comum é você criar um alarme que dispare de meia em meia hora, algo que lhe diga que você tem que levantar, né, para fazer um determinado exercício, né, para não ficar muito tempo sentado. Esses tipos de evento ele dependem da programação do sistema computacional para poder disparar uma determinada ação. Em jogos, um exemplo de evento automático é o da colisão, né? Quando um objeto colide com outro, isso dispara um evento automático. Por exemplo, quando o personagem pula numa plataforma, isso dispara um evento de colisão para que o personagem ele fique naquela plataforma. Então, a gente pode resumir que eventos, eles disparam ações, né, que resultam em algum retorno no seu software. A gente pode dizer que alguns eventos usuários podem ser como, por exemplo, o clique do botão na tela, né? Você tem um botão na tela, tocar a tela em algum ponto dela, isso ou arrastar a tela, ou tocar com determinada sensibilidade, balançar ou mudar a posição do telefone, eventos de sensores como o evento de localização do seu celular, o acelerômetro e a orientação, apesar de parecerem automáticos, eles são eventos que são disparados somente quando você tem que se mover. Então, ele depende ainda da movimentação de um usuário. Já eventos automáticos, colisão de sprites, como eu falei, né? Sprites são as imagens do jogo na tela. Eventos de relógio, esse também do relógio que vale dizer de meia em meia hora que você tem que, por exemplo, tomar um copo d'água, né? Não se esquecer de beber água. Que ele é programado dentro do tique do relógio do computador, no relógio interno do computador, e ele dispara alguma ação que pode ser na tela, né, ou uma ação sonora, etc. Já no app Inventor, que é o software que a gente usa para programar essas aplicações móveis, né, os eventos eles são geralmente precedidos com a palavra quando. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? O componente caixa de texto, para a gente ter alguns eventos dele, como por exemplo, receber o foco, quando você clica naquela caixa de texto. Uma caixa de texto onde você digita um texto em algum software, né, do seu celular. Ou então quando perde o foco, quando você sai daquela caixa de texto e vai para outra caixa de texto, ou clica no outro botão, etc. Então isso aí também disparam eventos que podem resultar em ações diferentes.
O temporizador, quando um temporizador dispara. E aqui no meio, né, a gente tem os eventos do botão, que são vários. Provavelmente o botão é aquele componente que a gente vai ver a maior quantidade de eventos possível, é um dos componentes mais comuns. Então também aqui do lado direito, o componente notificador com eventos quando depois de escolher, depois de entrar um texto, ou aqui já em inglês, né? Com a ação cancelada, então você sempre vai ter o evento e o que é que ele deve fazer nesse espaço aí que a gente vai encaixar a ação, né? Como eu falei antes, você vai ter o evento quando acontece alguma coisa e aí você vai encaixar a ação que vai ser disparada, né, por esse evento. Então o primeiro evento que a gente vai ver vai ser um evento onde eu clico num botão e ele mostra uma mensagem na tela, um dos eventos mais comuns aqui do app Invento. Bem, pessoal, então agora a gente vai ver, né, o exemplo do botão, do clique do botão e da aparição da notificação agora no app Invento. Então, como vocês já devem saber, eu vou criar aqui um novo projeto, clicando em iniciar novo projeto. Vou dar um nome aqui para o meu projeto, eu vou chamar de mod 5, que é o módulo de eventos, e eu vou chamar de mod 5 underline botão. Você pode colocar o nome que você quiser, não tem problema. Vou clicar aqui no projeto, vai abrir a tela para a gente poder programar o nosso software, né? Antes de começar a colocar os componentes no celular, é interessante que você escolha um tipo de organização. A organização, você vai clicar aqui na paleta do lado esquerdo, o nome organização, e você vai escolher uma dessas organizações aqui. Eu vou escolher a organização horizontal, que é quando eu vou arrastando os componentes, eles vão sendo distribuídos, eles vão ser organizados de forma horizontalmente. Na organização vertical, é o que o próprio nome está dizendo, né? Os componentes eles vão ser organizados de forma vertical. Então eu vou arrastar aqui a organização horizontal para a minha tela, vou clicar no componente organização horizontal, posso ser clicado nele aqui na interface gráfica ou aqui mesmo, né, na minha paleta de componentes que já estão instalados. Eu vou pedir, né, eu vou configurar para a altura dele ser preenchida o principal, ou seja, ele preencher toda a altura do celular e também toda a largura do celular. Agora eu vou arrastar para esse componente aqui, para esse celular da interface do usuário, eu vou arrastar um botão. Vou voltar a clicar aqui em organização horizontal, porque eu gosto, pelo menos, para tudo ficar centralizado, né? Eu gosto de deixar tudo centralizado. Então eu vou colocar aqui o alinhamento horizontal no centro, né? Então você nota que o botão agora ele ficou centralizado em relação ao componente organização horizontal. E se eu clicar aqui também no alinhamento vertical da organização horizontal, eu também vou colocar ele centralizado na tela. Clicando no botão aqui, ou posso clicar aqui na interface gráfica ou aqui na paleta de componentes, eu vou colocar um texto aqui para ele. Deixa eu ver aqui. Vou chamar de meu nome. Basta clicar fora, né, que ele já pega aqui o meu nome. Eu vou colocar também uma letra um pouco maior. Então, clica no botão tamanho da fonte, uma letra um pouquinho maior. E você também pode escolher para ficar com a fonte em negrito, né, para ficar mais destacado. Beleza. Então, a gente já tem um componente aqui que a gente quer trabalhar. E agora eu vou para uma outra gaveta na minha paleta aqui de componentes, né? Lembrando que eu estou no modo de design, ou seja, eu estou desenhando, projetando a minha aplicação, e você vai aqui... não precisa ir para outra paleta não. Na própria interface do usuário eu já tenho o que eu quero, que é esse componente aqui chamado de notificador. Não se preocupe, ele é um componente invisível, você pode arrastar ele para a sua aplicação e ele vai aparecer bem aqui. Professor, o que é um componente invisível? Um componente invisível é aquele que não tem um resultado visual na tela. Ele está lá, né? Ele está lá na sua aplicação e ele pode ser usado a qualquer momento. Beleza, então eu já tenho todos os componentes, lembrando que o próprio app Invento ele já coloca esses nomes dos componentes de forma padrão, botão 1, notificador 1, organização horizontal 1, a gente não vai mexer nisso, né? Deixa do jeito que está. Então qual é o objetivo aqui? O meu objetivo é, quando eu clicar em meu nome,
eu quero que apareça uma notificação, então por isso, com o componente notificador, eu quero que o evento do clique do nome, na verdade do toque do nome, né, já que é uma aplicação numa tela sensível, o evento do toque no botão de nome, eu mostre uma notificação com o meu nome. Né? Então para isso agora eu vou para a parte de programação. Uma coisa é o design, que é isso que eu estou mostrando para vocês, e uma outra é a programação. A programação no App Inventor é feita no modo de blocos. Então você vai clicar aqui na parte superior direita, em blocos, né? E aí vai abrir essa tela branca onde você vai poder programar os eventos, né? a sua aplicação, né? A lógica da sua aplicação. Então o que é que eu quero aqui? Né? O que é que você quer? Olha, eu quero que quando eu clique no botão, quando eu toque no botão, o evento de toque dispare uma ação de notificação e essa notificação seja mostrada em tela. Então a primeira coisa que você tem que fazer aqui é, do lado esquerdo, procurar o componente botão. Uma vez que você achou o componente botão, como eu falei anteriormente, todos os eventos do botão para esse componente estão aqui. E como você pode ver, né, eles começam com a palavra quando. Então tem quando eu clicar no botão, quando o botão receber um foco, ou seja, se você está apertando o Tab ou uma outra tecla, né, para o botão receber um foco, então isso também dispara um evento. Isso é mais usado em aplicações web, né, aplicações de internet. Quando você tem um clique longo, quando você aperta o botão e pressiona ele por um tempo, quando ele perde o foco, né, diferente do receber o foco, quando o toque é para baixo, quando você aperta, né, imagine um teclado antigo, né, que você tem a tecla alta, quando você aperta a tecla baixa. Então isso é um evento. E quando a tecla volta, isso também é um outro evento, que é esse toque aqui para cima. Mas o que eu quero é esse mais simples aqui, que é o simples clique, né? Que é uma junção do toque para baixo e para cima. Então, quando o botão 1 for clicado, eu quero que uma ação seja disparada. E essa ação seja a notificação. A notificação é dada aqui por esse componente que eu já arrastei lá no modo de design, né? Se você não está lembrado, né? Ele está aqui invisível, então ele tem que estar aqui. E eu vou clicar nele. Também, né, vai aparecer alguns eventos relativos ao notificador, mas eu não vou usar esses eventos, o que eu quero é uma ação. Né? Então, as ações são diferentes. Então, vamos ver quais são as ações aqui do notificador. Essas aqui não me interessam, eu quero mostrar um alerta. Né? Se eu quero mostrar uma mensagem, ou eu escolho essa daqui, as ações de mostrar, nessas cor roxa, na cor roxa, se mostrar um aviso, né? Se mostrar alerta de aviso, que é um alerta mais simples, ou então um alerta um pouco mais elaborado que esse aqui, né? Que é um diálogo de mensagem, onde eu tenho um botão, né, que eu vou pressionar. Eu vou pegar o mais simples inicialmente, né? Então, mostrar o alerta. Aqui. Então pronto, você está dizendo aqui que quando você clica, quando você dispara um evento de clique do botão, você chama uma ação do componente notificador 1, que é mostrar o alerta. Só que essa ação de mostrar alerta, né, se você deixar aqui o seu mouse temporariamente sobre o componente, sobre o bloco, ele vai mostrar o que é essa ação. Infelizmente está em inglês, mas ele está dizendo aqui que ele vai mostrar uma notificação de forma temporária. Essa notificação aqui, você vai colar ela nesse aviso aqui. Né? Então, nesse aviso aqui, você vai precisar de um texto. E esse texto você consegue aqui, do lado esquerdo, em blocos internos, clicando nesse quadradinho aqui rosa. Esse quadradinho rosa chamado texto. Então vai aparecer aqui, né, vários bloquinhos que a gente vai ver em aulas futuras, né, relacionadas a cadeias de caracteres. Mas o que eu quero é o mais simples, que é esse bloco aqui, que é o bloquinho vazio, que eu tenho aspas duplas, né, abrindo e fechando. Você vai colar ele bem aqui. Bem, esse aqui está dizendo que quando eu clicar, eu vou disparar uma ação de mostrar um alerta, e esse alerta tem esse texto. Só que esse texto aqui não tem nada, né? Então eu vou colocar o meu nome, que é Jefferson de Carvalho Silva. Pronto, uma vez feito isso, a lógica do seu programa está terminada. E agora a gente vai executar esse programa usando um celular. Para executar o seu programa usando o celular, você vai clicar aqui em conectar, no menu superior, clicar em assistente. Aí você pode usar um emulador também e você pode usar o cabo USB. Mas uma das formas mais recomendadas
é usar o assistente aqui. Aí, vou clicar nele, ele vai gerar um código e também um QR Code. Como já foi explicado em módulos anteriores, você vai ter que instalar no seu celular um aplicativo do MIT, né, do MIT AI2, para poder ler esse QR Code, e aí, quando você ler esse QR Code, o aplicativo vai ser baixado para o seu celular. Então, vou fazer isso agora. Vai aparecer essa tela de carregamento, né, informando que o aplicativo já está sendo baixado para o seu celular. Se você aguardar um pouquinho, importante, né? É importante que o seu celular, né, esteja na mesma rede, ou numa rede muito próxima, ou seja, na mesma internet aqui, do computador que está acessando o app Invento, certo? E aqui, quando eu clico em meu nome, no celular, certo? Você vai ver que a interface já está aparecendo bem direitinho no celular, né? O botão centralizado, o meu nome em negrito, e dá para perceber que está com a fonte até maior, né? Como eu escolhi. E quando eu clicar em meu nome, vai disparar uma ação, né, que mostra o meu nome em tela, né? Gerson de Carvalho Silva. Então, a gente fez um evento, que é o clique do botão, que resulta numa ação, que é mostrar a notificação do meu nome em tela. Ok?